Salve, salve galerinha do Monte, como é que vocês estão? Tudo tranquilinho? Hoje a gente vai dar continuidade àquele vídeo que a gente trabalhou na semana passada sobre as cartilhas dos corretores do Enem. E a gente vai falar da competência 1, então pegue seu material e vamos subir o monte. E aí pessoal, meu nome é Anderson Rabelo, eu sou professor de português e esse é um Monte de Letras. E hoje a gente continua falando sobre as cartilhas que foram liberadas pelo INEP para o conhecimento de todos os estudantes. E é importante que a gente separe aquilo que é técnico, que é do corretor, daquilo que interessa de fato para a gente na hora de escrever o nosso texto. Porque senão a gente confunde a nossa cabeça e pode dar um nó e a gente querer sair fugindo sem querer escrever mais. Então, se você está caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, eu recomendo que comece do primeiro vídeo que eu deixei aqui em cima. A competência 1 diz respeito diretamente à gramática normativa, ou melhor, a forma como você interage com a gramática, se você conhece bem a gramática. Tanto sim que ela está avaliando o domínio da linguagem formal escrita. Então, em primeiro lugar, você não vai utilizar aquilo que você utiliza na oralidade, você tem que se afastar disso. Segundo lugar, não é exatamente a gramática normativa que está sendo pedida aqui, mas a norma culta. Até porque a gente sabe que existe uma variação linguística existente que rege a nossa linguagem o tempo todo e a gente jamais vai se aproximar do culto que a gramática normativa nos pede e nos guia para utilizar. E aqui tem um ponto importante que está claro lá na cartilha que diz que é necessário separar a competência 1 em duas partes, a estrutura sintática e os desvios, que são duas coisas diferentes que a gente vai detalhar nesse vídeo agora. Zoadas e mais zoadas e mais zoadas. Você vai perceber que a gente tem 5 competências e cada uma dessas 5 competências se subdivide em mais 5 pontos. E a C1 também tem esses 5 pontos, até porque ela é uma competência, não é mesmo? Eu vou começar do zero até você fechar essa competência. Então, para você zerar a C1, você precisa não dominar de forma alguma a estrutura sintática e não conhecer nada de gramática. Então, você desviar, porque você vai perceber na sua própria escrita que não faz sentido. Então, se o corretor perceber que não há uma estrutura sintática bem definida, que aquele texto não se configura um texto porque está muito confuso, então você vai receber um 0 nessa redação. E isso se diferencia do que foi dito lá no vídeo anterior, porque agora o leitor, ou melhor, o corretor está lendo o seu texto. Então ele está percebendo esses detalhes aqui. Isso já foi dito lá também. Você dá passo aos 40 pontos dessa primeira competência se você tem um texto deficitário com muitos desvios. Ou seja, você tem dois problemas acontecendo aqui. E aí você diferencia esse primeiro ponto, que você toma 40 dos 80 pontos, se você tiver um texto deficitário ou com muitos desvios, porque aqui você já tem uma alternância acontecendo. Então, você toma 40 pontos se você tiver os dois pontos acontecendo, texto deficitário e desvio ao mesmo tempo. Agora, se você tiver um ou outro, você ganha mais 40 pontos e fica com 80 nessa competência. Peraí, gente, que tem uma mosquinha aqui, chata. Vamos matar. Matei? Dizem por aí que eu sou fofo, mas eu mato moscas. Agora, se você tem uma estrutura sintática regular, é porque você já deu um passo maior e você se encaixa no nível 3 da competência 1. Por quê? Porque você já tem textualidade, você conhece um pouco mais o que é oração, o que é período, quando acabar um período, quando acabar um parágrafo, mas ainda existe muito problema, tanto de estrutura sintática quanto de desvio, e é necessário fazer um estudo sobre isso. Por sinal, eu já falei de orações subordinadas, coordenadas, tudo aqui, ó, é só seguir nesse caminho, nesse vídeo que eu estou deixando aqui para vocês no card. Agora, você tem uma estrutura sintática boa e uma estrutura sintática excelente, que depende de um detalhe para você sair do nível 4 da competência 1 para o nível 5 da competência 1, que é o seguinte: quando você tem um nível bom, ele considera que você tem a partir de 2 erros de estrutura sintática. Ou seja, você errou uma vez a estrutura sintática, seu texto fechou a competência 1, você tirou a nota máxima nessa competência. Tendo a partir do segundo erro, você já começa a perder ponto.
E aí você vai percebendo que é uma coisa gradativa. Quanto mais erro você tem, mais vai descontando no seu ponto final, no final do texto. Mas isso tudo que eu falei até agora diz respeito ao corretor do Enem, não tanto a você. Então, o que interessa para nós que estamos estudando para fazer uma prova? Interessa estudar, e vocês perceberem cada ponto desse, estrutura sintática e desvio. O que é desvio? Desvio gramatical. E o que é estrutura sintática? É a estrutura do seu texto, aquilo que torna o seu texto um texto. E o que é uma estrutura sintática e um desvio, afinal de contas? Boa pergunta, jovem Padawan. Bom, o que é uma estrutura sintática? Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link para que vocês possam baixar essa cartilha. Ou melhor, as cartilhas, porque são 6 cartilhas diferentes. Então, lá, eu acho que isso está bem definido, eu acho que isso vocês conseguem entender sem eu precisar necessariamente me estender no vídeo. Mas ele considera como problema de estrutura sintática, truncamento de períodos, justaposição de oração, períodos, duplicação de palavras, repetição dessas mesmas palavras, tudo isso está no que eles consideram falha de estrutura sintática. Já os desvios são as falhas gramaticais, são os erros que eles consideram um problema na convenção da escrita. Então, é importante que você entenda a gramática, é importante que você entenda a estrutura do texto, para que você possa elaborar melhor aquilo que você quer afirmar para o seu corretor, para o seu leitor. E aqui cabe uma dica a vocês. Se você errar no texto, sei lá, 5 vezes uma pontuação, você errou 5 vezes a vírgula, eles não vão considerar 5 erros de pontuação. Ele vai considerar um erro, que é o erro de pontuação. Claro, se essa pontuação for uma oração coordenada ou uma oração subordinada adjetiva, por exemplo, aí eles vão considerar erro de pontuação e erro da oração subordinada, vão ser 2 erros. Então tenham atenção, não fique, eu errei 2 vírgulas, ele vai considerar um só, não. Prestem atenção quando estiverem escrevendo, por isso que é importante fazer o rascunho e reler na hora que estiver passando a limpo para poder corrigir esses erros. Tranquilo? Outra coisa que eu falo direto é para ter cuidado com períodos longos. Por quê? Porque a gente pode perder a referência do sujeito da oração. E eu já falei de períodos aqui nesse vídeo, ó. Bom, mas se você fizer metade do parágrafo com um período apenas e a outra metade você dividir direitinho, isso não vai ser problemático no seu texto. Mas tenham atenção para não perder esse referencial na hora que você fizer um período um pouco mais alongado. Tranquilo? 2 coisas para poder a gente finalizar esse texto aqui, esse vídeo, e aí ir embora exercitar, escrever bastante. Primeiro de tudo, se você precisar utilizar algum termo em inglês, porque é necessário no seu texto, se você escrever esse termo errado, isso não vai ser configurado erro, porque é em outra língua. Exemplo, se você escrever fake news, desse jeito que está aqui, você não vai ter problema nenhum, mesmo que ele se escreva desse jeito aqui. A não ser que, como já apareceu no Enem uma vez, essa palavra, esse termo já tenha sido utilizado no próprio tema, como por exemplo internet, que não é uma palavra brasileira, mas se tiver escrito no tema e você estiver escrevendo errado, é 0, beleza? Então essa palavra vai ser grafada como erro de grafia. Outro ponto que eu já falei aqui também é a caligrafia. Caligrafia feia não zera a prova, mas eu sugiro que você treine o seu texto para que não seja prejudicado. Vai que 2 corretores não entendam aquilo que você escreveu e por acaso zere o seu texto, né? Então, tentem fazer caligrafia, tentem escrever com calma, aprender a ter essa tranquilidade na hora de escrever, porque caligrafia feia me mostra que você está com muita informação na cabeça. Então, tente selecionar com calma e escrever isso tranquilamente, que dá tempo de fazer tudo. Bom, como eu disse, tem muito mais coisas escritas na cartilha, mas que dizem mais respeito aos corretores, não tanto a gente. Mas eu sugiro que você leia também a cartilha sem paranoia, tranquilo? Então, leiam tudo que está lá, procurem filtrar aquilo que interessa a vocês. E qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários ou procurar a gente também nas redes sociais, que a gente sempre está ali preparado para responder vocês, belezinha? Se tem uma dica que eu posso dar para poder resumir esse vídeo aqui e resumir tudo isso que a gente viu na cartilha do corretor, é que você precisa estudar a gramática para poder se apropriar, e aí eu também
dou a dica de fazer leituras de vários livros que você possa pegar para poder ler. Por quê? Porque você vai ver a gramática sendo aplicada e você vai pegando aquilo por osmose. Outra coisa que a gente precisa ver é a norma culta, tentar se afastar da linguagem oral e colocar isso na linguagem escrita. Por isso que a gente diz tanto, escreva bastante, redija, para poder você não ficar com medo de escrever e até você saber lidar com a língua. Ora a língua oral, ora a língua escrita. E aí a gente já se coloca à disposição também para poder estar corrigindo esse texto de vocês. É só entrar em contato que a gente conversa e a gente vê como é que a gente pode fazer isso aí. E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, deixa o seu like aí embaixo para poder a gente saber que gostou. E deixe também seu comentário. Inclusive, eu já vou pedindo até ajuda para que a gente possa até fazer uma interação. Eu tô com uma iluminação nova, eu acho que vocês estão percebendo aí. E eu tenho alguns probleminhas. Tem horas que o vídeo perde o foco. E eu não sei como lidar com isso. Eu sei que é por conta da luz e eu sei que é por conta da minha lente. Mas eu não sei como fazer para esse foco manter sempre ali parado, sem mexer muito. Então se você souber como fazer isso, deixa uma dica aí embaixo para poder eu também ir aprendendo a mexer nessas coisas aqui. E é bom que rola essa interação, né? Bom, siga a gente também, ó, nas redes sociais. Se você colocar lá um monte de letras, você vai achar a gente em todas as redes sociais. Se colocar também Som Rabelo, vai me achar em todas as redes sociais. Eu sempre faço questão de estar em tudo, porque eu acho que a gente pode divulgar a educação e as letras, o português, em todas as redes sociais. É sempre um bom caminho. Também, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe em primeira mão quando a gente posta vídeo novo. E a gente está postando vídeo novo toda terça-feira e toda quinta-feira. E às vezes a gente até posta em um dia a mais na semana. Então, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau!